O grande dia chegou. E aí, pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio, o Senador, para mais um vídeo. E hoje vamos falar aqui sobre a cultura woke, a lacração no mundo do RPG de mesa e debater isso com você. Existe? Não existe? É histeria? Não é? Existe cultura woke? Não existe? Quem tá falando isso é burro ou não é? Vamos discutir tudo isso com vocês. E é claro, focar no RPG de mesa e discutir como que tá esses assuntos dentro deste nicho que eu faço parte, tá? A ideia desse vídeo surgiu por causa do grande mago David Jones, que acabou fazendo um vídeo neste assunto, tá bom? Pra falar a verdade, eu já gravei 2 vezes na minha vida um vídeo falando sobre lacração, né? E nenhum deles foram postados. Eu deletei eles porque eu achei que não era o momento, eu achei que não tinha muito a ver com o que eu queria transparecer. Eu acho que eu fui pra caminhos errados. E eu acho que com esse vídeo do David Jones eu falei, não, tá na hora. A gente posta, a gente vê a reação de vocês, conversa sobre esse assunto, faz um outro vídeo se necessário e chega num eixo ali correto sobre como tratar isso, pelo menos como eu vou tratar isso no meu canal. Se vai ser uma pauta que eu vou discutir em momentos que eu avalio um RPG, se são pautas que eu irei seguir na hora de fazer um RPG ou na hora de jogar um RPG. E vamos discutir tudo isso da mesma forma que o grande mago fez. E por mais que eu já tenha feito um vídeo sobre essa ideia que foi postado, que foi um vídeo onde eu falava sobre isso em Ordem Paranormal, sobre a questão de que apareceu ali um nome não binário dentro do Ordem Paranormal, um personagem não binário. Eu vou falar entre aspas, porque a gente nem sabe se é um personagem não binário. A gente sabe que uma revista de fofoca dentro do RPG chama o personagem de não binário. Mas não sabemos como o personagem age perante isso, nem nada do tipo. Por isso que naquele vídeo eu já falei, Ordem Paranormal, pra mim, não é lacração. Não tem lacração. No caso lá, foi uma pauta existente e eles só falaram sobre essa pauta. Ela não foi forçada a ninguém em nenhum momento, ou algo do tipo. E por isso que eu acho que não é uma forçação de barra, você gostando ou não da questão do não binarismo, né? E os outros momentos que eu fiz um vídeo sobre isso foi há muito tempo atrás, quando eu fiquei muito pistola com uma coisa que acabou lacrando ali e eu fiquei com um pouco de raiva, não vou mais lembrar o que é. E aí eu fiquei com muita raiva na época, gravei um vídeo depois desfiz. Não tinha nada a ver com RPG, por isso que eu desisti de falar, porque falava sobre cultura no geral, de outros assuntos pop. E o outro momento que eu fiz um vídeo sobre isso foi quando a Haru, que é uma youtuber antiga, acabou fazendo um vídeo ali onde ela citava esses assuntos por cima, e eu me senti inspirado em falar também naquela época, mas depois ela se envolveu em outras tretas, apagou e tudo mais, com o Gigante Richard, e aí eu falei, não, deixa pra contar isso em outro momento. E eu acho que agora é o momento perfeito pra falar sobre. Eu não falo aqui sobre questão de espectros políticos, o canal não é sobre isso. O canal não é pra falar sobre sexualidade, nem nada do tipo, mas colocando para aqueles que gostam e que acreditam que você precisa se colocar dentro de um lugar de fala. Eu não sou uma pessoa que acredita nisso. Eu acho que existe um lugar de fala no que você é especialista, né? Então, tipo assim, lógico, uma pessoa que tem algum gênero específico, ela sabe mais como é a vida deste gênero do que uma pessoa que não tem nada a ver com isso. Agora, um pesquisador costuma saber mais. Se ele pesquisa sobre esse assunto, mesmo que ele não faça parte do grupo, ele acaba sabendo mais sobre isso sim. Então, eu acho que existe lugar de especialistas. E você ser de um gênero, você ser de uma etnia, te traz, é claro, mais qualidade para falar sobre isso. Eu sou um brasileiro, eu consigo falar mais do que o Brasil do que um gringo. Mas se o gringo estudou o Brasil, ele vai saber falar mais do que eu. Mas, para quem gosta disso e acha necessário, eu faço parte da comunidade LGBT, não da comunidade, eu sou um membro porque eu me considero com outro gênero. E não vou dizer qual é, porque não é importância pra mim, tá bom? Minha vida é a minha vida. O que eu faço no YouTube é outra coisa completamente. E com uma questão política, eu sou completamente anarquista. Eu detesto política, eu praticamente não voto e coisas do tipo. No máximo, eu gosto de políticas regionais, né? Então, o prefeito da minha pequena cidade de 3.000 habitantes, tá bom? Mas não, o resto eu abomino, detesto por completo. Mas em pautas sociais, normalmente eu estou mais inclinado para o lado da esquerda. Em pautas econômicas, eu acabo indo mais para o lado da direita, contanto
que não tenha tanto envolvimento com o governo. Então, pra quem gosta disso, pra poder ter uma base sobre a pessoa antes de falar, é isso. E sobre questões culturais, eu assisto diversos canais que são da Liga Nerdola, né? Eu assisto diversos canais desse tipo e também assisto diversos canais de esquerda. Porém, menos, por causa que eu fiquei chateado com alguns recentemente por uma questão de não dar abertura para diálogo, né? Enquanto o outro lado eu acho que dá mais um pouco, sim. Mas é claro que até esses canais de direita, ou no caso, nem de direita especificamente, mas os canais nerdolas, precisam também serem freados em certos momentos. E eu acho que quem tá fazendo isso de uma forma majestosa é o Inerd, que por mais que eu acho que ele erre ao ele generalizar em certos aspectos, quando ele critica um nerdola, eu acho ele muito glorioso na questão de que ele traz coisas como a galera ficando com raiva do Coisa, do Quarteto Fantástico, sendo que ele está extremamente fiel, extremamente interessante, e eu acho que foi muita forçação, mas cada um tem a sua opinião. Então acho que o Peter tá sendo muito bom nisso, né, em trazer vídeos que acabam indo contra a galera nerdola, mesmo que ele seja um nerdola praticamente, independente do que ele falar, e que ele esteja mais do lado da galera nerdola do que contra. O que eu acho que ele peca é que ele direciona o canhão pra todo mundo, né? Ele praticamente ataca todo o nerdola quando ele faz o vídeo, no caso refuta ou coisas do tipo, não vou nem chamar de ataque, e às vezes não é todo o canal que fez isso também, ele acaba generalizando. Mas agora que eu já te dei um contexto, vamos começar a falar no mundo do RPG, um contexto bem longo, afinal, tá bom? Falando sobre RPG de mesa, eu acho que a questão da lacração no RPG de mesa ainda está extremamente com calma, está bem fraquinho, não está pegando muito pesado. Eu acho que quem foi dominado pelo vírus woke foi... Falei com aspas, mas não precisa dessa aspa não. Foi o D&D. O D&D tá indo para esse caminho com toda certeza. Ele tá tendo várias decisões estranhas. E eu acho que principalmente com a questão da treta dos orcs, que praticamente agora são retratados como mexicanos. E os orcs se tornaram a vítima da sociedade. Sendo que o orc, na maioria das histórias, sempre foi um povo que é mau. Em sua concepção ele é mau. E alguns se salvam. E eu gostava muito mais dessa visão, de que entre as pessoas más existem aqueles bem, ok? Então, entre uma raça de criaturas, não são de seres humanos, não é a etnia do orc que importa, é o ser que ele é. Assim como um lobo, na maioria das vezes, vai ser mais agressivo do que o seu cachorro, porque eles são coisas totalmente diferentes, mesmo que semelhantes em certo aspecto. Eu acabei pegando dois bichos bem parecidos, mas vocês me entenderam. Tô falando sobre criaturas diferentes, não é sobre etnias diferentes. Os anões também foram afetados com isso, na questão de que os anões viraram praticamente as pessoas com nanismo, ou anões, tanto faz do jeito que você preferir que fale, do nosso mundo real. Então tem anão de todo tipo, anão de toda cor, anão de todos os cabelos dentro de D&D agora, sendo que não faz sentido isso. Eles são seres diferentes, e a partir do momento que eles se tornaram seres diferentes, eles podem ter etnias diferentes. Eu acho que o elfo mandou muito bem. Eu gostei do novo elfo do D&D. O elfo do D&D, ele pode ter diversas cores. Ele pode ser rosa, azul, lilás, ele pode ser o que ele quiser, amarelo. E isso eu achei interessante, porque eles são literalmente outra raça. Então é interessante que eles tenham outras etnias, e não só uma ou duas. Então nisso aí eu achei muito bom. E eu achei muito pesado quando alguém pegava nesse ponto ou outro. Principalmente o Portal de Arvandor, que por mais que tenha muitas críticas interessantes do D&D, às vezes ele peca um pouco, quando, por exemplo, diz que não vai comprar D&D e que a nova edição do D&D é horrível, sendo que ele não foi atrás de ver as mecânicas do jogo. Porque assim, o que é a cultura que eles tentam passar ali dentro, né? E se você acha que, não existe cultura woke, tá bom, então existe muita gente cega, ou você é a pessoa cega. E o D&D, tipo, cara, aquilo é uma parte. Mas e a mecânica? Eu tenho um amigo que tá lendo D&D e tá adorando as partes da mecânica do jogo. Adorou que eles reformularam, adorou como eles reconstruíram algumas coisas. E outro que achou péssimo, achou que o jogo só reciclou várias coisas e que achou extremamente horrível. E ele nem tá falando sobre a questão das raças, ele nem tá falando sobre a lacração. Então não é sempre que algo é ruim por conta da lacração, nem é sempre que algo é bom só por não ter a lacração. Por mais que essa nunca foi a crítica dos Nerdola. Não que Nerdola aponte que automaticamente tem um personagem feminino é ruim. Não é isso necessariamente, mas lógico que existe os mais louquinhos. E eu acho que é muito diferente o que acontece dentro do RPG
para o que tá acontecendo na cultura pop por inteiro, né? Em filmes e séries, normalmente o que tá havendo é a substituição de personagens de uma etnia para outra, ou de um gênero para outro, ou a forçação de barra em certos aspectos, quando você tá conversando ali sobre uma coisa que não tem nada a ver. E já nos games, o que tá aparecendo mais é a forçação de barra. É você colocar estas mensagens de forma extremamente mal feita, como foi o Dragon Age de Veilguard, que acabou trazendo uma enxurrada de comentários sobre ele, e eu acho que ele quebrou muito a parede que separava pessoas que não comentavam sobre esse assunto e as pessoas que comentam sobre esses assuntos. Eu acho que é o que aconteceu com o nosso grande mago David Jones, por exemplo. Já no RPG de mesa, eu acho que é completamente diferente. Eu acho que D&D é o único grande caso de RPG que tá se contorcendo pra cultura humor, que tá ficando mais lacrado. Porque o que eu vejo muito em RPG de mesa, e eu vou trazer dois exemplos aqui que eu acho excelentes pra falar, é uma questão de vamos fazer um RPG focado para este público e para esta temática. Não necessariamente eles vão pegar, por exemplo, um grande RPG como Lenda dos Cinco Anéis, que eu tanto amo, e simplesmente convertem os personagens, que são praticamente em sua maioria asiáticos, para em sua maioria personagens africanos, ou em sua maioria para personagens LGBT, por mais que tenha em Lenda dos Cinco Anéis uma conversão. Teve um personagem, sim, há muitos anos atrás, né, lá pra 2014 ou menos do que isso, que ele era de um masculino, se tornou feminino, e ele já tinha uma relação com outro personagem dentro da história, essa relação continuou, né, e o personagem era feminino, então a gente acabou tendo um casal lésbico, mas que foi extremamente desenvolvido pra mim, Lenda dos Cinco Anéis, e eu não acho um problema nenhum do jeito que foi trazido. Eu acho que a mudança foi bem aplicada e ajudou na narrativa. Mas ok, isso foi um caso que apareceu em RPGs de mesa, e o outro é o próprio D&D, com essas trocas e substituições. Mas dentro do RPG de mesa em si, o que eu acho, como eu falei, é criar RPGs com esta temática, demonstrar ele é para este público e apontar para você, compra quem está querendo isso, e não para quem queria outra coisa, como um D&D um pouco mais tradicional, e acabou recebendo um D&D totalmente diferente. Isso é um bom exemplo, né, um RPG gringo. Eu sou horrível com pronúncias, principalmente em inglês. Em português já sou péssimo, em inglês pior ainda. Mas é o Sword Lesbians. Então é o RPG sobre espada, é sobre luta. E os personagens desse RPG são todos personagens lésbicos. E este é o foco do RPG. Ele te vende na capa, ele te deixa bem óbvio o que ele quer conversar e desenvolver aqui. Ele é um RPG pro nicho dele. E RPG é assim que funciona. Ele é vendido para um nicho. Então, este é um aspecto que eu acho essencial desse jogo, tá bom? Ele saiu só na gringa, então ele tem diferentes corpos, tá bom? Os personagens gordos, personagens magros, personagens negros, personagens que vão mais para um lado cigano, outros personagens que vão para outras culturas. E é um RPG que na cara, ele já diz o que ele é, para quem ele é direcionado, ok? Então, eu acho que é um RPG menos ofensivo do que o que acontece na cultura pop, né? Quando eles pegam um personagem e tal e alteram sua etnia. Eu acho muito mais legal assim, criando um produto destinado para essas pessoas e não convertendo um produto para que ele se torne destinado a outras pessoas. E não me leva a mal aqui, tá, gente? Para quem acha que eu tô indo longe demais ou algo do tipo, eu vou deixar aí na descrição um site muito interessante ali, uma matéria que eu achei legal, que é Não Fique Calado. Se você acha que alguém, seja de qualquer canal A, canal B, um post que você viu, tá sendo racista, tá sendo preconceituoso ou algo do tipo, você pode denunciar pro Ministério Público, gente. Pode ser que não dê em nada? Pode. Mas se der em alguma coisa, você pode tirar um racista, uma pessoa que realmente é ruim pra sociedade, pra cadeia. Mas, é claro, na pior das opiniões, se for visto que não teve nada de errado, talvez haja um revés contra você por uma falsa denúncia, tá bom? Então é importante você usar isso em momentos que você realmente acha crítico, em momentos que você acha que alguém fez algo perigoso para a sociedade, tá bom? E eu acho que essa diversidade de pensamento deveria ter mais, a gente deveria ter mais essas pessoas conversando, falando entre si, interagindo e discutindo, tanto que eu sou uma pessoa super aberta a ir para um canal nerdola, a ir num canal que trate sobre a cultura
que eu não sei como que eles utilizariam, se não woke, né? Mas que tratam sobre cultura de inclusão, por exemplo, um nome mais ponderado para esse lado. Já que eu uso um nome ponderado para um, eu vou usar um lado ponderado para o outro, né? Então, eu falo cultura woke para quem porque existe e para quem entende. E falo inclusão para quem prefere que inclusão seja a palavra mais adequada. Então, eu converso em qualquer um desses canais. E, pelo menos até agora, quem sempre me mostrou mais recepcionista foi os nerdolas. Então, talvez às vezes seja a forma que você fala. Então, em vez de vir no comentário e acusar alguém de algo, é você conversar com algo e falar assim: deixa eu te explicar aqui. Deixa eu tentar te conscientizar sobre essa questão. E eu me sinto extremamente arrependido. Porque existem formas de fazer isso, e eu já fiz isso uma vez, eu já participei de um cancelamento sendo um dos canceladores, e é uma das maiores mágoas que eu tenho na minha vida, foi ter participado. Eu nunca paguei o vídeo, por causa que é pra ficar lá e a galera entender a merda que eu fiz. Era um projeto super legal de ordem paranormal e a pessoa se envolveu em alguns problemas e eu poderia ter ido conscientizar essa pessoa, poderia tentar ajudar essa pessoa, mas não, eu critiquei essa pessoa. Por mais que hoje em dia essa pessoa venha na minha DM de vez em quando me agradecer por o que eu fiz, eu não me sinto bem. Mas voltando a RPG de mesa, e como que o RPG de mesa eu acho que tá muito à frente desses outros locais, né, menos o D&D que tá bem pra trás, temos este outro RPG aqui, que eu acho ele muito legal também. Ele é um TTR-RPG, então ele é um RPG de mesa um pouquinho diferente, mas é um RPG de mesa. Ele é o Crass, não sei se exatamente se lê assim, que é um RPG praticamente sobre pautas sociais e inclusão. E você vê isso na capa. Ele é descrito para um livro para este tipo de público. Então ele é inspirado num Super Sentai, né? Então é um Power Ranger da vida. E ele apresenta esses super-heróis e todos eles com pauta LGBTQIAIP K2+, algo do tipo. Eu já me perdi. Antes eu sabia a sigla todinha, ó, pra mostrar o quão eu sou inclusivo, gente. E eles têm status, eu traduzi aqui pra português, porque eu acho que não tem ainda em português esse sistema, mas eles têm status como, tipo, empatia, autoaceitação, amizade e tudo mais. Tudo isso são as temáticas dentro do jogo que você encontra bastante, né? A parte mecânica é atrelada a tudo isso. E eles lutam contra vilões que são preconceituosos e que são ignorantes, né? Então, eles lutam contra esse tipo de vilão, ok? Eu não sei se os vilões do RPG são estereotipados, se sempre é o hétero top branco padrão, né? Mas você não sei como que é essa questão da visão dos criadores disso. E foi um RPG que, se eu não me engano, deu um sucesso lá fora. Mas eu gostei muito da temática dessa RPG e como ele é específico. Ele é pra este público, ele te demonstra isso, e ele não te mente na cara, ele não finge que é outra coisa, ele não converte personagens que você gosta. E cara, pra mim, eu acho que isso é um RPG de inclusão. Eu não sei para as outras pessoas se consideram ou não, mas pra mim isso é um RPG de inclusão. Ele criou um RPG para uma comunidade poder jogar e sentir ali a sua vida, ou sentir essas pautas sendo abordadas dentro do jogo. E eu acho muito melhor isso do que você jogar um RPG de super-herói de X-Men e do nada a gente começar com uma baita pauta sobre um personagem LGBT e começa a ir e vai e cria uma campanha inteira onde metade dela vira esta pauta, sendo que meu objetivo inicial não era isso. Eu também não acho que tem que viver separado, eu também não tô falando que tem que ter gênero pra macho e o gênero LGBT, o gênero pra RPG feminino. Não, eles podem se entrelaçar e não é muito difícil de se fazer, contanto que seja feito da maneira correta. E, lógico, muitas vezes os nerdola vão se passar e vão acusar o que não é de ser woke. Isso acontece. E não é todos, não é sempre, mas às vezes passam do ponto, sim. E é uma coisa que eu tenho até medo com o meu RPG de mesa, tá, gente? Eu tenho um RPG de mesa que tá sendo produzido, chamado Magi. E, cara, vendo essa capa aí, você acha que meu RPG é woke ou não woke? Temos um personagem negro, ok. Isso não representa nada, necessariamente. Pra você, talvez, se você achar que é woke. E temos 3 personagens femininos. Sim, os 3 são femininos. Por mais que aquela loirinha ali, às vezes não pareça. Mas eu criei 3 personagens que são a trama do meu RPG, lógico que são os meus jogadores que vão criar, né? Quer dizer, os personagens principais são dos meus jogadores. Mas os NPCs principais são 3 mulheres.
E por mais que você pense isso e fala, não, então é lacração mesmo, não sei o que lá. Elas todas foram criadas por um homem que ensinou elas a ser forte. Aí você já fica, não, então ele tá sendo preconceituoso porque foi um homem que ensinou eles e tudo mais. Esse homem não é o personagem mais forte desse mundo. Tem um personagem mais forte do que ele, que é uma mulher. Putz, então ele não tá sendo mais woke. A pessoa que treinou essa mulher, que é uma das mais fortes desse mundo, é um homem e ele é o primeiro mago desse mundo. E você fala, ah, então se ele é o primeiro mago, então ele pegou um homem e escolheu. O homem é negro. Aí você já fica, ih, aí complicou. Aí complicou demais. Demais! E por mais que eu não considere que eu sou o rei da inclusão, porque eu não fiz isso pensando em inclusão. Eu não fiz isso pensando em inclusão em momento nenhum. Só foi acontecendo. E acabou se tornando isso. Muitos podem olhar e falar é inclusão. Outros podem olhar e falar é lacração. RPG, como disse mesmo o Mago, só que no caso sobre games, é muito mais do que só essa briga do woke ou anti-woke. Ela tem a sua importância sim. E ela ajuda um RPG a ser melhor se for bem feito e pior se for mal feito. O problema não é a quantidade do woke, a quantidade de inclusão ou a quantidade de diversidade que o RPG tem, e sim a qualidade com que isso é feito. Mas jogos, né, agora falando um pouquinho sobre jogos para poder englobar no RPG de mesa. Jogos como Dragon Age The Veilguard. O Dragon Age talvez mais, mas eu vou falar dos outros então. Esquece o Veilguard. Jogos como Concorde. Jogos como a Violet. Jogos como Esquadrão Suicida não floparam por serem woke. Floparam porque desde o começo a gente sabia que esses jogos eram ruins. Ou a gente não sabia desde o começo, mas quando viu, ele era ruim. O Veilguard eu já acho meio dúbio, porque eu vejo a galera elogiar muito a gameplay e tudo mais, e criticar principalmente a escrita do jogo. E talvez a parte woke tenha prejudicado muito a escrita desse jogo. Então eu acho que ele é uma questão à parte. E talvez dê pra falar que esse jogo fracassou apenas pela lacração. Talvez dê pra falar. Não sei pra quem jogou se achou muito bom. Eu vi um amigo meu, que é o Oblitai, que falou que adorou o jogo em questão mecânica, mas o texto é horrível. E eu acho que tanto os jogos quanto os RPGs, eles são um pouco mais do que isso. Eles são um pouco mais do que só ser woke, ou um pouco mais sobre não ser woke, sobre lacrar ou não lacrar, sobre ser inclusivo ou não inclusivo. Jogos são bem mais do que isso. Você pode ter um RPG como aqueles que eu demonstrei aqui pra você, com uma cultura lésbica, o outro com uma inclusão extremamente alta de Super Sentai. E eles podem ter uma mecânica boa. Você ignora essa parte que você não gosta e joga mecânica. Também não recomendo você fazer isso, né? Porque se você está indo para um RPG de Dungeons and Dragons, você quer jogar Dungeons and Dragons, não outra coisa. Se você está jogando Lentes e Canais, você quer jogar Lentes e Canais, seja o mundo e as mecânicas, né? Então, é isso, gente. Eu queria fazer esse vídeo sobre lacração há muito tempo. Das outras vezes eu xinguei, das outras vezes eu fiquei com raiva. Da outra vez eu acho que eu fui muito burro na hora de falar. E eu acho que nesse eu posso estar sendo burro também. Eu posso ter xingado também. Mas eu quero saber a sua opinião. Se necessário, eu farei assim como o David Jones. Se necessário, eu farei um novo vídeo falando sobre isso. E, gente, isso aqui não é sobre pauta, sobre racismo reverso. Isso não é uma pauta sobre preconceito contra pessoas héteras, porque isso não é uma pauta que eu sei discutir, ok? Se você acha isso, briga no comentário com alguém. Mas eu não vou apoiar você ou ir contra você porque eu não tenho conhecimento sobre isso. O STJ tá indo contra essa questão de existir racismo reverso. Mas vereadores e deputados estão indo contra reverter a situação do STJ. É o que eu sempre falo, como eu disse no começo, eu sou extremamente anarquista, eu não sou sou anarquista. E não adianta também falar, ah, é lei. Há um tempo atrás não tinha lei que defendia pessoas pretas. E eu acho que não era o argumento da época você falar, ah, mas não tem lei pra eles, então não vale a sua crítica sobre a gente libertar os escravos. É do mesmo jeito, hoje em dia não há leis que defendam, ou pelo menos não há ajuda do STJ que defendam, e aí vai de você se existe ou não existe, pessoas brancas de crimes de racismo, né? Deixando mais óbvio. Ainda não existe, mas se um dia existir, você vai ser o pago pela boca, o famoso, né? A pessoa que escravizava alguém pagou pela boca alguns anos depois. Quando a gente estuda história, a gente começa a perceber, né? E sem contar que
A democracia começou logo com o Saci. E é isso, essas são as minhas questões, o que eu queria trazer, pra quem acha que há necessidade também pra falar desses assuntos ser de alguma etnia, eu me declaro como pardo. Ah, mas você é branco, dadadá. É que eu sofri muito racismo porque meu irmão é extremamente branco e eu era sempre comparado a ele como o seu irmão é branquinho, lindinho, e tu é o caba aí, né? O caba aí do cabelo crespo e um pouco mais escuro. E muita gente nem sabia que eu era irmão dele só por causa disso. Então eu sofri o racismo, mesmo que hoje em dia, assim, você olha, caralho, o cara é branco. É branco, mas não sei o que faziam comigo. Mas fizeram e hoje em dia eu tenho esse estigma que eu não me considero branco. Mesmo que você veja meu tom de pele e ache que sim, existe gente que olha e fala que não. Mas eu tive esse problema na minha infância e que pode ter uma carga nessa toda da minha visão. Mas é isso, gente. É só pra justificar pra quem acha necessidade. E é isso. Liga Nerdola, liga Lacrola, liga Isentola, me coloquem em todas elas. Eu faço parte de todas. Aqui que falou que vocês foi o Lúcio Senador. E assine uma GRPG, link na descrição. E fui.